Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atenção, reunião esta madrugada definiu o futuro de Lucas Paquetá. Parabéns a um grande ídolo, um dos maiores ídolos do Flamengo, da história recente do Flamengo, completa mais um ano de vida no dia de hoje. E também, nem Judas traiu tanto quanto esse cidadão que veste verde. Além de entregar um título de Libertadores, ainda vai jogar no rival e faz ironia com o Flamengo. Isso é para você ver como funciona alguns jogadores de futebol, que muitos de vocês babam ovo. Estou falando todo mundo, alguns. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir a você para que deixe o like e se inscreva no nosso canal Flamília da Nação nesse momento. Deixa o like, ajude deixando o seu like. Nós vamos rodar a vinheta após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Eu queria começar esse vídeo parabenizando o Gabriel Barbosa. É claro que muitos, né, quando fala de Gabigol, é um tema polêmico. Muitos falam, não tá no Flamengo, Gabizete, isso e aquilo. Acho que poucos têm motivo para poder ter uma chateação maior com o Gabigol do que eu, que discuti com ele dentro de campo, naquela derrota na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, onde ele me xingou e chegou até a partir para cima, né? Sendo seguro lá por algumas seguranças do Flamengo. Enfim, criou-se um clima muito chato. E nem por isso fiquei chateado, porque eu entendo o seguinte: o Gabigol muito parecido comigo no sentido de ser intenso naquilo que ele se propõe. E quando ele vestiu a camisa do Flamengo, durante todo o momento, ele vestiu com muita hombridade, com muita garra, com muita determinação. Tanto é que conquistou o que conquistou. Claro que junto com os companheiros, mas ele é iluminado, é predestinado. Até quando ele foi preterido pelo treinador anterior e passou um ano inteiro sem jogar praticamente, muda o treinador, ele é colocado numa final totalmente sem ritmo de jogo, totalmente. Era nítido ver como ele estava redondo, fora de ritmo de jogo. Ele vai e decide com 2 gols a final contra o Atlético Mineiro, a final da Copa do Brasil, a final que salvou o ano do Flamengo o ano passado. E mereceu terminar a passagem dele pelo Flamengo daquela maneira. Sem contar que foi responsável por gols em 2 finais de Libertadores. Quer dizer, é ídolo sim, na minha opinião, e eu aqui o parabenizo. Ao contrário de outros que podem, nesse momento, ídolo que nada, que é um tremendo de isso e aquilo. Ao contrário de outros, como o traidor, o mau caráter do Andreas Pereira, que tem 2 caras, um cara que recebeu apoio de parte da torcida, porque de mim não. De mim não. Eu sempre falei, o entregador de paçoca, um cara que chega numa semifinal, numa final de Libertadores e num lance bizarro, bizonho, que muitos que endeusam esse camarada, que adoram fazer, tentar justificar. Porque se fosse, por exemplo, um Rodinei, um jogador que era perseguido pela torcida do Flamengo em muitos momentos, errando naquele lance, seria crucificado, mas era o Andreas, o queridinho de muitos. Aí tentavam botar a culpa no Davi Luiz, que tocou a bola para ele. Tem nada a ver. Tocou a bola para ele, tempo suficiente ele pegar a bola, zunir para fora.
Ele dominou a bola, olhou, escorregou, teve tempo de fazer a falta, puxar a perna do jogador e tal, e ficou estático no chão, olhando o poderoso Daverson, o fraquíssimo Daverson, fazer o gol da vitória e nos tirar o tetracampeonato naquela ocasião, perdendo para o Palmeiras e até hoje sendo ironizado. E a gente vai continuar sendo ironizado, porque, para completar o show de lambanças desse cidadão, ele dá entrevistas ao longo de todo o ano de 2025, dizendo que foi procurado pelo Palmeiras e não queria ir para o Palmeiras porque ele é Flamengo. Colocou lá, torcedor do Flamengo na bio do seu Instagram. E simplesmente acerta e vai jogar com o único clube que, na minha opinião, ele não deveria ir, que é justamente o Palmeiras. Traidor, mau caráter, mentiroso, porque no momento da apresentação ele ainda chega e diz que cheguei no maior campeão do Brasil. Maior campeão do Brasil aonde? Palmeiras teve títulos reconhecidos por fax em ocasiões que o campeonato, né, era disputado por 3 clubes, 4 clubes, eram torneios com outros nomes, outras denominações, não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. E vem com essa, com o intuito claro de espetar o torcedor do Flamengo. Mas não tem nada não, cara. O homem lá de cima sabe o que faz. E ele vai pagar na final da Libertadores. Eu vou ter a oportunidade, lembrem o dia de hoje, ó, dia 30 de agosto, nós, rubro-negros, teremos a oportunidade de vê-lo vice do Flamengo, vai ser vice do Flamengo, com aquela cara de otário que ele tem, de perdedor que ele tem, na final da Libertadores. Tenho fé, tenho certeza que isso vai acontecer. Uma das coisas que eu mais carrego de revolta, de chateação do torcedor, de alguns torcedores do Flamengo, foi no jogo seguinte da Libertadores, o jogo com a maior entregada da história do Flamengo, o jogador que mais pipocou, entregou, paçocou, ter visto um torcedor na minha frente, na arquibancada do Maracanã, com uma camisa do Flamengo nova, com o número dele escrito Andreas. E eu fui perguntar, e ele falou, não, eu coloquei essa semana em homenagem a ele. Ele vai se reerguer aqui. Isso é uma brincadeira. Eu teria vergonha de ser Flamengo. Eu teria vergonha de ser Flamengo, não. Eu teria vergonha de ter uma atitude como essa. Ridículo, uma vergonha. Aliás, como muitos também foram apoiar a palhaçada que ele fez. E agora eu queria ver a cara dessas pessoas que o apoiaram naquele momento. Bom, reunião essa madrugada. Tô aqui com cara de sono, porque fiquei até o meu último contato. Eu não vou mostrar aqui, não vou fazer como muitos que ficam mostrando conversa de WhatsApp privada, mas fiquei até 1h53 da manhã acompanhando. Foi a última mensagem que eu troquei com uma das pessoas que representam o Lucas Paquetá e que estava em reunião. 1h53 aqui da manhã, 5h53 da manhã lá na Inglaterra. E essa reunião contou com a presença, inclusive, do Lucas Paquetá, que ficou acordado a madrugada inteira participando da reunião que definiria o seu futuro. E algumas situações foram colocadas. O futuro de Lucas Paquetá será a permanência no West Ham. Primeiro, a minha chateação com o Flamengo. Segundo, essa pessoa que eu troquei mensagens e que é
representante, um dos representantes do Paquetá, pessoa extremamente ligada ao Paquetá, não vou citar aqui quem é, o Flamengo sequer mandou proposta de compra pelo jogador. Sequer mandou. E isso chateou um pouco o Paquetá, que queria muito jogar no Flamengo. A única coisa que o Flamengo fez foi enviar, por meio dos representantes do jogador e não em contato direto com o West Ham, uma proposta de empréstimo, dizendo que o jogador se valorizaria e chegaria à Copa do Mundo mais valorizado, jogando por aqui. Jogaria a Copa do Mundo. O West Ham entendeu o seguinte, mas, pô, ele já está convocado. Não faz o menor sentido emprestar o jogador da maneira que o Flamengo quer. Enfim, o Flamengo sai da parada, né? Na verdade, não conseguiu. E olha, gente, o Flamengo vendeu, dinheiro tem. Que as contratações de Saúl Ñíguez, Jorginho, foram contratações de graça para o Flamengo. Carrascal custou 12 milhões. Emerson Royal, 9. A contratação que o Flamengo fez, que o Flamengo realmente gastou um valor alto, foi a contratação do Samuel Lino, 22 milhões de euros. Só que, poxa, o Flamengo vendeu à vista o Gerson por quase 30, 25 milhões no Wesley de euros, vendeu por 18 milhões de euros o Alcaraz, vendeu os dois meninos da base, Matheus Gonçalves e Lohan, que juntos deu mais ou menos 100 milhões de reais. Falar que o Flamengo não tem dinheiro para contratar o Paquetá é brincadeira, cara. Oferecer apenas uma proposta de empréstimo é brincadeira. Bom, e aí alguns clubes, segundo essa pessoa, fizeram propostas oficiais e por isso essa reunião para definir o futuro do Paquetá aconteceu no dia de ontem. Clubes como, por exemplo, o Tottenham, que saiu do negócio quando viu que não conseguiria, porque o Paquetá não gostaria, não quer jogar no Tottenham. Everton e Aston Villa também fizeram propostas oficiais pelo jogador. E essa pessoa me garantiu que um clube francês entrou muito forte na parada para tentar a contratação do jogador também, de última hora, mas Lucas Paquetá entende que se não for para jogar no Flamengo, ele prefere jogar no West Ham. Uma opinião contrária a essa pessoa que eu conversei, que pensa diferente do Paquetá, que é uma pessoa da família dele, que entende que o Paquetá deveria deixar o West Ham, até porque é um clube que possivelmente, né, vai brigar para não cair esse ano. Lucas Paquetá, ele entende que o West Ham, já que não é para vir para o Flamengo, ele prefere continuar por lá, porque é um clube que o apoiou durante todo esse processo, e olha que o processo era contra a patrocinadora do clube, e o clube apoiou o jogador durante todo o momento. É um clube familiar, é um clube que ele acaba cativando os seus atletas, os seus jogadores, cuidando muito bem das famílias dos jogadores. Eles fazem muitas ações voltadas para os familiares, etc. Então, isso fez com que o jogador entendesse que, se não é para vir para o Flamengo, o melhor é continuar no West Ham por gratidão ao clube inglês. Então, a menos que mude alguma coisa, o que eu acho praticamente impossível, porque essa reunião foi para tratar exatamente disso, Paquetá não vai para o Aston Villa, não vai para o Tottenham e também não vai para o Everton, além de também não ir para esse clube francês, que foi o que fez a melhor proposta. Não sei, não consegui descobrir que clube é esse. Paquetá vai continuar no West Ham e quem sabe no início do ano, né, o Flamengo tentando de alguma maneira novamente contratar o jogador. É uma pena, é com muita tristeza que eu falo isso, porque seria muito bom a presença dele, né?
para o Flamengo, para mim especialmente, né? Não vou ser aqui hipócrita em dizer que não, mas infelizmente não vai acontecer. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Tamo junto e saudações rubro-negras.